uma alegria estar com vocês aqui hoje para falar sobre esse sacramento que é o centro da vida de vocês, casais, aqui da paróquia e de outros lugares que vieram para serem um pouco edificados. O tema dessa conferência é como lidar com crises e estranhamentos afetivos. Por quê? Ora, porque todos vocês são casados e sabem já, acho que já descobriram que o casamento não é um paraíso. Ou seja, que demanda uma intensa atividade de ajuste, que está longe de se parecer com qualquer coisa que seja fácil. É um ajuste difícil, mas que precisa ser feito, porque o casamento é uma vocação, é um caminho de santificação, é instituído por Deus, conforme nós lemos na Escritura, e é para vocês o único caminho de santidade que existe. Porque vocês estão casados e por esse sacramento já não tem mais volta. Isso é muito importante. A palavra separação não deveria existir no léxico de um casal cristão. Justamente porque o sacramento do matrimônio é, em si mesmo, indissolúvel, como todos nós sabemos, pela doutrina da Santa Igreja e pelo que diz a Escritura. Porém, não basta dizer que o casamento é indissolúvel. Porque, embora a instituição do casamento seja divina, é uma instituição ocupada por duas pessoas humanas. E essas duas pessoas humanas são cheias de defeitos, têm as suas dificuldades pessoais, as suas crises individuais, e é por isso que é preciso saber lidar com tudo aquilo que acontece no contexto da vida a dois. Um casal muito querido, o diácono João Carlos e a sua esposa, me falaram bastante sobre um tema que eu gostei, que é o tema das crises. Quais são os tipos de crises que existem num casamento? Então, por exemplo, eles falam da primeira crise, que é a crise de ser dois. Por quê? Vocês a vida toda foram formados para a individualidade. São filhos, cada um pensou em si, cada um tem o seu próprio estilo de vida, a sua própria personalidade. E, de repente, vocês têm que viver a dois. E aí, o cérebro de vocês não está acostumado com isso. Em pensar num nós binário, homem e mulher. Então, vocês precisam aprender, isso demanda um ajuste, eu diria até neurocerebral. Porque tem que se acostumar com isso. Não é fácil. Às vezes nós temos a nossa individualidade muito bem marcada. Então, por exemplo, num casamento. Quando a individualidade é marcada demais, o que acontece? Um cônjuge agride o outro pelo seu modo de ser. Não aprendeu ainda a ser dois. Estão na primeira crise. Eles falam de crises subsequentes. Por exemplo, a crise de aprender a fazer. Por quê? A partir do momento que você vive a dois, você começa a fazer as coisas de um jeito diferente.
Você tem que aprender a fazer as coisas de um jeito diferente. Isso vai desde o modo de apertar a pasta de dente, a como limpar a bacia do banheiro, até como que eu faço quando eu bebo um copo d'água. Ou seja, isso atinge estratos muito diários, muito corriqueiros nossos. Nós precisamos reaprender a fazer, né? Então, imagine, por exemplo, um rapaz que é filho de uma mãe dominadora. Toda mãe dominadora, ela só consegue dominar porque ela dá benesses. Então, se deixar, ela bota até a comida na boca do marmanjo. Aí ele casa. E aí, ele vai precisar entender de algum modo que a mulher não vai colocar comida na boca dele. Que algumas coisas ele vai precisar aprender a fazer sozinho. Por exemplo, até anteontem você morava com seus pais e a responsabilidade pela casa é deles. Se quebrar uma coisa, são eles que consertam. Se queimar uma coisa, são eles que repõem, etc, etc. Aí você se casa. E agora a responsabilidade passa a ser sua, da noite para o dia. E isso demanda um ajuste. Algumas pessoas realmente precisam como que desenvolver uma neuroplasticidade de aprender a lidar com problemas que no cotidiano às vezes são razão de muitos desencontros, quando não de desencontros profundos. Bom, ninguém se apaixona sem idealizar o parceiro, né? Apaixonar-se é idealizar. Então você vê, né? Então, por exemplo, um homem vê uma mulher, acha aquela mulher linda, e pronto, aí ele idealiza aquela mulher, mas aquela mulher não é real ainda, né? Parece até que Deus cega, e depois do casamento é que ele começa a ver, e ela também. Porque há uma espécie de ilusão, né? Quando a pessoa vai se casar, ela está iludida. Aí depois passam os anos e a idealização cede à realidade. Ou seja, acaba o amor romântico, começa o amor real, raiz. Seu João, Dona Maria. Ou seja, já não é feito mais de mentiras. Agora tem uma pessoa real, coisas concretas para fazer. Algumas expectativas são frustradas. E tem pessoas que são extremamente infantis e que não conseguem lidar com a quebra de expectativas e passam a vida inteira procurando aquele ideal, ou amarguradas no casamento porque as expectativas foram quebradas. O nome disso é infantilidade. Porque as pessoas reais, elas são o que são. E você pode idealizar o quanto você quiser uma pessoa. Quando você vai viver com ela, é que você sabe quem ela é. E todo mundo tem um lado ruim. Não adianta. Então, lidar com as minhas próprias frustrações é muito importante. Isso é coisa de adulto, gente. Né? Quer dizer, adulto é alguém que já não tem mais tempo a perder com ilusõezinhas. Já desceu do playground e começou a vir para a vida real. Então não dá mais para você ficar ali, né, pensando, por exemplo, em como eu queria, não sei o quê, na janela, como uma namoradeira. Alguém tem que te derrubar daí. Eis-me aqui. É preciso aprender a lidar com frustrações, com expectativas quebradas. Nenhum ser humano vai corresponder às nossas expectativas
totalmente. Só que esse amor, ele também vai se aprofundando e vai se amadurecendo. Ele vai se tornando mais verdadeiro com o passar do tempo. Ainda que o processo seja doloroso, porque é um processo que consiste em você aprender a se desfazer de certas fantasias que pertencem ao passado, né? Então, eu me lembro de um amigo que eu tinha, que ele estava já no terceiro casamento, não estava dando certo, e ele estava partindo para um quarto, se apaixonou por uma mulher e partiu para um quarto, né? E aí fomos conversando, tal. Eu falei para ele: o seu problema, meu querido, é o seguinte: você pode ser o que for do ponto de vista humano, profissional, etc. Mas você é um adolescente de 14 anos. Você não é melhor do que um adolescentezinho de 14 anos que ainda está ali procurando uma fada encantada. Não é melhor. Ainda mais hoje em dia que o pessoal olha muito para a aparência, né? As influências pessoais de cada um. Veja, todos nós somos pessoas feridas. Não há ninguém aqui que não seja ferido. Todos nós temos uma bagagem emocional problemática. Basta olhar para trás. Ninguém tem um pai perfeito, ninguém tem uma mãe perfeita, ninguém tem uma família perfeita. Nós todos passamos por rejeições, nós todos passamos por excessiva cobrança, nós todos passamos por todo tipo de trauma que vocês possam imaginar. E não adianta esperar que o meu cônjuge é alguém que caiu do céu. Ou seja, ele tem uma bagagem, ele tem cicatrizes. E, portanto, eu preciso ser alguém que vou aprender a ajudar esse doente que está do meu lado, entendendo que eu mesmo sou um doente que preciso de ajuda. Isto é absolutamente fundamental. Veja, se você é casado e não tem estrutura para lidar com as dificuldades psicológicas, emocionais do seu cônjuge, você ainda é infantil, você não assumiu a sua responsabilidade no casamento. Casar-se é bancar todas as feridas que o cônjuge traz consigo. Não há alternativa. É isso ou nada. Por aí vocês começam a perceber como esses namoradinhos estão totalmente equivocados, né? Eles estão achando, somos o casal perfeito, de filme, de propaganda de margarina. Não. Tudo isso vai vir à tona, no momento devido. Nem adianta tentar abrir os olhos antes, é melhor que não abra. Deixa, vai acontecer. Expectativas inconscientes. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Ou seja, talvez nós tenhamos inconscientemente projetado um roteiro irrealizável. Por exemplo, quantas pessoas replicam estruturas de auto-boicote? Então ela ama e precisa ferir a pessoa que ela ama, porque ela não se sente amada, e na crença de não se sentir amada, ela acha que o amor do outro é uma mentira. Então ela tem que reiterar o tempo todo para si mesma que não é amada, e por isso ela maltrata quem a ama. É um mecanismo psicológico que está aí, é inconsciente. Alguém te ensinou que você não é amável. Talvez uma mãe muito ciumenta do pai, que estava disputando com você o tempo todo a atenção dele.
Ou um homem excessivamente inseguro que precisa o tempo todo ser validado pela mulher, porque se sente inseguro, não se sente suficientemente correspondido, amado, que demanda uma atenção desmedida. Alguém te ensinou essa estrutura de insegurança. Quem foi? Uma mãe castradora que mandou em você, homem? Um pai extremamente rígido que exigiu tudo de você e que te deixou inseguro, e agora você está jogando sobre os ombros, por exemplo, do seu cônjuge, a responsabilidade de fazer sentir alguém seguro? Qual é a estrutura que está aí embaixo? A estrutura inconsciente. Gente, dá um trabalho você descobrir isso, mas todos nós temos algo disso, com música de fundo. Como é que essas questões começam a vir à superfície? Elas começam a vir à superfície através da comunicação. Casamento sem diálogo não é casamento. É importante dizer as coisas. Se eu pudesse repetir isso 300 vezes, eu repetiria. É importante dizer as coisas. O seu cônjuge não é capaz de adivinhar tudo. Você precisa explicar-se, você precisa explicar os seus sentimentos. Você tem que dizer, ou se você não consegue dizer, porque às vezes é difícil para a gente verbalizar, que a gente está lidando com as frustrações pessoais, a gente precisa aprender pelo menos a sinalizar que nós estamos tentando fazer isso, lidar com aquilo. Mas, veja, o que estraga a maior parte dos casamentos é justamente o desgaste na comunicação. Ou seja, a comunicação começa a ser enviesada. Um não consegue mais escutar o outro de verdade. Você ouve o outro, mas você não escuta. Você não consegue decifrá-lo, você não consegue entender. E às vezes isso se deve a certas idiosincrasias próprias de cada um dos gêneros. Por exemplo, os homens. Os homens tendem a ser diretos e solucionadores. Isso é um homem. Né? As pessoas perguntam, por que a igreja não ordena mulheres? Você já imaginou uma mulher atendendo uma confissão? Que não vai terminar nunca, não vai chegar a conclusão alguma. Estou exagerando, caricaturizando e brincando com vocês. Mas a verdade é que, né, chega uma pessoa para falar comigo, por exemplo, né? Tá, aquela coisa desorganizada, tá, mil e uma coisa, aquela falação. Para! Eu já paro na hora. Para! O que você quer me dizer? Pá! Ponto concreto. Vamos ao objetivo. Porque o homem tende a ser mais objetivo. Só que, às vezes a mulher precisa falar. É uma necessidade que ela tem. Às vezes um homem quer solucionar o problema e a mulher só quer desabafar. Ela não quer resolver, ela nem sabe resolver, mas ela precisa jogar a angústia dela para fora. Né? Às vezes eu via um sketch de humor de casal que eu achei interessante. A mulher falava para o homem assim: eu não queria ir lá nessa reunião, não sei do que. Aí ele falou: então não vai. Aí ela falou: mas é que se eu não for, as pessoas vão reclamar, vai ficar tudo muito pior do que já está. Então vai. Mas é que eu não gostaria de ir, eu estou tão indisposta para ir. Então não vai. E assim foi, a conversa progredindo desse jeito. Ou seja, ela não está buscando uma solução, ela está querendo apenas deixar aquilo sair, ela está desabafando.
Depois, os homens tendem a entender o desabafo da mulher como se fosse uma dica do que fazer, uma ordem do que fazer. Aí se irritam. Então, por exemplo, a mulher fala assim: ai, olha, tudo bem que não, né? Mas essa torneira aqui, pelo amor de Deus, está me dando um trabalho tão grande todo dia. Ela quer desabafar. Como que ele entende aquilo? Ela está me cobrando para eu consertar essa desgraça dessa torneira e eu não tenho tempo de ver com uma... Aí ele já vai para a solução. Mas que desgraça, eu já falei que eu não posso consertar esse negócio hoje. Tem que esperar chegar o final de semana. Só que não é isso. Há um vício de comunicação. Ela está só desabafando. Mas você pode entender aquilo como se ela estivesse dando uma ordem. E aí vira uma coisa chata. Por exemplo, homem geralmente se sente desconfortável com conversas longas sobre sentimentos e sem nenhum propósito claro. Né? Pá, aquela coisa. Sabe aquela coisa assim, você vai para a cama dormir, então, bem... E pá, tá, você tem que conversar, e é sobre sentimento, é sobre... E você fala, para onde que está indo? Não está indo para lugar nenhum, tá divagando, é um andar a esmo, é isso. Terminou, que bom. Quer dizer, você tem que aprender a lidar com isso da mulher. Confesso a vocês que eu jamais me casaria, e uma das razões é isso. Eu não aguento. De modo que eu entendo vocês, homens. Porém, vocês se casaram, então, cada um com seus problemas. Vocês precisam aprender a lidar com a loquacidade feminina. Às vezes, por exemplo, né, a mulher está com um problema de família, está com um problema com as amigas, está com um problema sei lá do quê. E ela precisa falar. Se ela não falar, ela vai enlouquecer. Porque ela está aflita, angustiada. Ela precisa. Ao contrário, as mulheres, elas tendem a ser mais expressivas e relacionais. Então, elas precisam verbalizar os sentimentos. Porque se elas não verbalizam o sentimento, elas não entendem o próprio sentimento. Geralmente é assim. A mulher vai entender enquanto ela está compartilhando o que ela está sentindo. Então, você imagina a tortura que é você não escutá-la, né? Ou você não dar atenção, ou você, de alguma maneira, emudecê-la. Para ela né? É terrível, porque ela vai perder a capacidade até de compreender e vai ficar insegura. Se tem uma coisa que mulher não suporta é ficar num espaço de insegurança. Ou seja, não tem um homem, um marido que esteja ali para dar um suporte, para estar segurando a situação. Ele é frágil demais. Né? É verdade que tem algumas mulheres que são muito fera-ferida. Então, o que acontece? Elas desafiam o homem, elas ficam provocando para ver se o homem é forte e vão sempre ali naquela perspectiva de provocar. E aí precisa aprender um pouquinho a não ser tão arisca assim. Você é uma mulher, não é uma onça sussuarana. Não pode provocar desse modo, porque senão, você, ao invés de estimular a segurança que você precisa, você vai inibir essa segurança. E você vai ficar muito mal, desconfortável, não vai, porque você está retroalimentando aquilo que você precisa para você se sentir segura. É assim. As mulheres geralmente buscam conexão emocional através da conversa. Então, uma conversa é muito mais do que um bate-papo. É, de fato, uma conexão.
Ou seja, se você não ouve, ou se você não dialoga, ela vai se sentir não compreendida e vai dar ruim. Vai dar ruim para você. E se tem uma coisa que as mulheres não gostam, é quando você antecipa o final do cálculo e vai logo com a solução para cortar a conversa pelo meio. Não. Não faça isso. Você está correndo perigo de vida. Você tem que aprender a escutar. E a deixar que a coisa fique clara, até mesmo para ela. E muitas vezes, e quase sempre eu digo para vocês, o que ela quer não é tanto uma solução imediata. Ela confia em você. Ela sabe que você vai resolver o problema. Mas no caminho entre o problema e a solução, ela precisa desabafar as angústias que ela tem e por que ela está agoniada. Então, veja, há conflitos que são muito comuns. A esposa compartilha um problema do dia a dia e, às vezes, algumas mulheres são muito assim. Vem aqui ver. Vem aqui na panela ver. Vem ver o que eu fiz. Vem aqui, não dá. Vem ver. Tal. E te chama o marido. E ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá. Às vezes, acabou de sentar. Bem, está cansado, quer ficar lá sentado. Parece que tem um radar, né, no sofá, e na hora que senta, bem e você tem que ir. Veja, ela está esperando de você apenas empatia e acolhimento. Você ir lá significa que você está validando o que ela está fazendo, você está positivando o que ela está fazendo. E você não ir significa que você não está nem aí para o que ela está fazendo. Portanto, veja, geralmente, quando o marido se sente chamado pela mulher, ele pensa, ela está com um problema e eu preciso resolver. Não é isso. Tire isso da sua cabeça. É muito raro ser assim. O mais normal mesmo é que ela está esperando um momento de empatia. Aí, por exemplo, num caso desses, né, o marido vai lá, oferece uma solução rápida. Aí ela fica frustrada, porque ela não queria... Tá, pronto, volta. Ela não queria aquilo, ela queria ser ouvida. Então ela acha que ela não foi valorizada, entendida. E eu digo assim, mulheres que foram educadas em famílias de muitas mulheres dão trabalho para o marido, nesse sentido. Por quê? O marido precisa aprender a... É todo dia uma conquista, você tem que... É como se fosse abrindo uma flor. Você tem que ir ali com jeito, o tempo todo, etc, etc. Porque é feminina demais e você precisa aprender a conquistar essa abertura. O que você pode, na comunicação, perguntar para deixar a coisa mais serena? Por exemplo, o marido pode perguntar para a mulher, você quer um conselho ou você quer só que eu te escute? Se você tiver em dúvida, pergunta. Não, é que eu queria te contar. Ah, tá bom, conta. Escuta. Daqui a uns 20 anos, você vai ter uma paciência maravilhosa. Você vai suportar tudo na sua vida. Mas quando você é jovem, você quer sair correndo. Não corra. Fique ali. E a esposa também, muitas vezes, pode facilitar para o marido dizer assim, não, calma, não estou falando, eu só quero desabafar, eu preciso desabafar com você. Não precisa me dar uma solução, não precisa resolver nada. Eu só quero desabafar. Ou seja, a comunicação no matrimônio é imprescindível para que as coisas andem bem. Você tem que aprender, sobretudo, a ouvir, a escutar, a entender. Né? Então, por exemplo, erros comuns que se cometem.
Ouvir apenas para responder, sem tentar entender. Que é assim, às vezes os homens, eles desenvolvem uma arte, que é a arte de ouvir sem escutar. Assim, ela começa a falar, a mente entra num bug, tela branca total, ela vai falando, aí quando chega nos últimos segundos da fala, a alma faz o download para o corpo. E aí você chega na conversa. Então você precisa ouvir, precisa aprender a escutar. Depois, interromper o outro para se justificar é um erro muito comum e é muito irritante isso. Porque ao invés de deixar o fluxo da conversa aí, por exemplo, digamos que ela queira fazer uma queixa sobre você, marido, ou o contrário. E você é uma pessoa meio insegura. Aí você já se coloca na defensiva e antes de ela terminar, você já está se justificando. Não faz isso. Um casamento cristão precisa ter humildade. Todos nós erramos. E muitas vezes o erro de um cônjuge é causado pelo erro do outro. Nós alimentamos com as nossas atitudes o erro pelo qual nós estamos sendo mortificados agora. Então, não se justifique, escute. Tem uma queixa para fazer? Escute. Procure entender aquilo e aprender com aquilo, por mais difícil que seja. Depois, intenções... Sabe aquela pessoa que ela sempre fica tentando descobrir uma intenção errada? Tipo assim, ela fez isso aqui para me provocar. Ele fez aquilo ali para pisar no meu calo. Às vezes não é, às vezes é. Mas às vezes não é. O ideal entre vocês é que não haja dúvida. Quando já fala logo, olha, eu fiz para te provocar. E pronto. Ou quando não é, não foi para te provocar e morreu o assunto. Aconteceu. A comunicação é importante. Vejam, nós não podemos ter reações emocionais sem refletirmos o que foi dito. Então, evite esses rompantes de emoção. Gritar, ou chorar. Calma. Evite. Você tem que entender primeiro o que está acontecendo. Talvez você não esteja entendendo. Porque, assim, homem e mulher são muito diferentes. E as coisas não são óbvias. Às vezes, o óbvio tem que ser explicado. Alguns princípios de escuta ativa do casal. Primeiro, olhe nos olhos. E demonstre interesse genuíno pelo que o seu cônjuge está dizendo. Olhe nos olhos. Tem que aprender a olhar nos olhos. Aliás, não só olhar nos olhos, Vocês não podem perder a conexão emocional, então vocês têm que se beijar na boca. Vocês têm que se abraçar. Vocês têm que se tocar. É importante isso, porque senão vocês perdem a conexão emocional. Aí fica aquele casal que parece duas estátuas, uma do lado da outra. Não. Mas tem os filhos. É ótimo que os filhos vejam você se pegando. Nesse sentido, No sentido modesto da palavra, quer dizer, abraços, beijos, carinho entre os pais. Porque isso dá segurança para eles. Isso faz com que os filhos olhem e falem assim, nossa, está tudo bem aqui, que maravilha, papai ama a mamãe, nosso casamento é uma coisa boa, eu tenho que imitar o papai, ou eu tenho que imitar a mamãe. Isso faz muito bem para os filhos. Uma coisa que faz mal para os filhos é aqueles pais distantes, aqueles pais assim, frios. Não. Às vezes um outro princípio que pode ajudar é repetir com as suas palavras, aquilo que o outro disse, para você confirmar o seu entendimento. Espera aí,
deixa eu ver se você está entendendo. Você está dizendo isso e assim? Não, não é isso. Então, o que é? Ah, é assim. Ah, tá, então eu entendi. As coisas não são óbvias. Entendam isso. Valide os sentimentos do seu cônjuge. Aprenda a fazer isso. Então, por exemplo, digamos assim, que ela tenha cometido um erro lá na cozinha, sei lá, e botou muito sal na comida. Tipo assim, né? Você tem que ser aquele que vai chegar nela e vai falar assim, bem, tranquila, não tem problema, a gente come um pouquinho mais salgado hoje, né? Tá ótimo. Não, até que eu gostei. Tá até... Nossa. Ou seja, você tem que validar os sentimentos do cônjuge para ele se sentir compreendido. Você não pode chegar e falar assim, que droga, você botou sal demais nessa comida, tá uma salmoura. Você não pode fazer isso. Porque se você faz isso, a outra já está se sentindo mal porque ela cometeu um erro. Aí ela vai se sentir mal ainda porque você humilhou. Não pode ser assim. Tem que validar. Então, por exemplo, se o seu cônjuge tiver uma crise de insegurança, se ele estiver meio irritado, calma, você está irritado, tudo bem, eu entendo que você se sentiu assim, vamos lá, eu vou te ajudar. Tenha essa empatia. É preciso. Porque se você não tiver, não vai acontecer nada. O que vai pelo contrário, né? O casamento vai erodindo. Depois, pergunte, não presuma. Pergunte. Pergunte. Evite tentar adivinhar. Porque muitas vezes você vai realmente errar na sua avaliação. Então, por exemplo, né? Imaginar um diálogo de casa. O marido chega em casa à noite, cozido de tanto trabalhar. A mulher passou o dia inteiro trabalhando, resolvendo coisas em casa, etc, etc. Aí ela chega e fala assim, ai, bem, nossa senhora, eu estou sobrecarregada, parece que a casa tem 300 pessoas aqui dentro, eu faço tudo sozinho, não aguento. O marido se sente atacado, por exemplo. Parece que é uma alfinetada. Ah, você está querendo dizer que eu não te ajudo em nada? Eu também faço muita coisa aqui dentro. Virou uma briga. Qual que seria uma resposta correta no caso, né? Ah, você se sente sobrecarregado. É verdade, amor, é tudo, é muita coisa para você, né? Tanta... O que eu posso te ajudar? Na maior parte das vezes, se a sua reação for essa, ela vai dizer, não, nada, eu só queria... Eu precisava ouvir isso. Aí se você diz assim ainda, por exemplo, nossa, você é uma esposa tão dedicada, uma mãe tão boa, tudo que eu pedi a Deus na minha vida inteira, pronto, acabou, ela descansa na hora. Faz uma faxina na casa se deixar, porque você validou o sentimento dela. Você validou o sentimento dela. O mesmo acontece quando você aprende a validar o sentimento do seu marido. Quais são os riscos? Eu diria os 5 riscos primeiros que podem existir no matrimônio. Primeiro, o silêncio do isolamento. Isso é uma tortura, não se faz. Você não pode ficar sem falar com o seu cônjuge. A Escritura diz assim, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Está com raiva? Fala, desembucha. Explica e diz. Por que você está com raiva? Mas sabe aquela coisa de ficar em silêncio? E não fala. Isso não pode. É injusto com o seu cônjuge. Você não pode fazer isso com ele. É torturante. No caso da mulher, ela se sente sem chão. Às vezes a gente fica, né, o homem, quando faz isso com a mulher, fica com raiva, porque a mulher começa a pedir socorro para todo mundo. É claro, ela está sem chão, sem teto, sem nada, ela está se sentindo solta no universo. Não pode fazer isso com ela. Mas com o marido também não. Você fica fazendo pirraça. E aí não fala, não quer falar com o marido. Nossa, ele fica perdido. O que ela está pensando?
fica tentando adivinhar, e o homem sempre é mais burro do que a mulher, nunca vai conseguir entender o que ela está sentindo, etc. É capaz que ele pense que é por causa de sei lá, homem geralmente pensa que é dinheiro. Porque o assunto dinheiro mexe profundamente com a alma do homem. Porque o homem é provedor. Então, por exemplo, teve uma crisezinha financeira, a mulher está tranquila, de boa, não, vai dar tudo certo. O homem está sem dormir, está com dor de estômago, está com dor de barriga, está suando frio, sai de manhã de casa. Talvez ele lute para não demonstrar isso dentro de casa, mas sai de casa, a vontade dele é se jogar debaixo de um trem para ver se... É assim, problema econômico para o homem é duro demais. Às vezes para a mulher não tanto. Então, é preciso ter essa mútua compreensão. O silêncio não ajuda a se compreender. A pirraça, a birra não ajuda a vocês se compreenderem. Outro erro pesado é a crítica excessiva. Ou seja, algumas pessoas que aprendem a gramática da crítica querem estimular o cônjuge pela via de criticá-lo. Você não faz nada, não sei o quê. E aí vai. Né? Se você, escutem bem aqui, se você tem alguma tendência sádica e gosta de viver humilhando o seu cônjuge, converta-se e tome vergonha na sua cara. Você não pode viver humilhando e criticando aquela pessoa que Deus colocou do teu lado. Ou seja, escute, pergunte, seja prestativo, mas criticar e humilhar jamais. Defensividade. Terceiro risco. Ou seja, é a pessoa que sempre está muito na defensiva. Então, você nunca pode dizer algo que não está indo bem, porque a pessoa já chega com 5 pedras na mão. Já se viu! Não se defenda. Aprenda a escutar. Muitas vezes no casamento, você tem que perder a briga para ganhar a relação. Você tem que pedir desculpas por estar certo para salvar o casamento. Você tem que ser sábio. Então, veja, essa atitude de sempre estar na defensiva, você não pode errar. Você não erra. Só o outro lado erra. Está errado. Tem que ser humilde, tem que escutar. Será que não há uma ponta de razão nisso? Então, às vezes, por exemplo, o cônjuge chega e diz uma coisa que ele acha que você fez errado. Você fala, tá bom, me desculpa. Tá bem, eu vou tentar melhorar. Mais alguma coisa? Isso desarma um inferno. Isso desarma o inferno, quando você é capaz de vencer pela humildade. Quarto lugar, desprezo. Isso é coisa do diabo. Desprezar o cônjuge. Não pode fazer isso. Sarcasmo. Ai, fica lá, rindo da cara do cônjuge, desvalorizando. Ironia. Mais uma vez, alfinetada. Não pode fazer isso. É um vício de comunicação. Então, a pessoa fala, aí você fala assim, claro, você sempre é a vítima, né? Pausa dramática, aquelas músicas de perigo. Você entrou com uma espada no coração do outro. Não precisa disso. O desprezo, além de ser pecado, é extremamente infantil. É você que está se achando muito bonzinho, porque você
talvez seja um filhinho, uma filhinha de mamãe, que a vida inteira foi o reizinho dentro de casa e que agora está achando que você pode ficar dando de dedo na cara do seu cônjuge, e não é assim que funciona o casamento. Não é assim. Você não pode desprezar, você tem que valorizar. É a pessoa que está com você, que está o tempo todo com você. Em último lugar, bloqueio emocional, que é criar discussões, ou mesmo ignorar discussões, para gerar afastamento, né? Então é isso, você fica lá, né, cozinhando um galo, está incomodada, está incomodado, tem algo que você não está gostando, tal, e você não fala, e você não chega, e você não diz, e está ali. Aí a pessoa, você está bem, amor? Tudo bem, tudo bem. Não é que eu estou te achando um pouco tenso? Não, não é nada não. Mas você está fulo da vida porque, sei lá, ela cumprimentou um amigo que foi não sei o quê, e ela sorriu para ele e não sorriu para você. Aí você botou na cabeça, nossa, tá vendo? Ela é simpática com os outros, comigo não é tanto assim. E às vezes ela só fez aquilo porque, poxa, uma pessoa que não via há muito tempo, ficou contente de ver. Euforia não tem nada a ver com amar mais, mas às vezes você se chateou por causa disso. Então precisa aprender. Por exemplo, significa que você é obrigado a falar tudo a toda hora? Não, você não é obrigado a falar tudo toda hora. Mas você pode dizer assim, eu preciso pensar. A gente vai falar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso, mas eu preciso pensar um pouco ainda, está tudo muito confuso na minha cabeça. Pronto. Você não deixou um suspense insuportável dentro de casa. Ou seja, você vai conseguir evitar conflitos desnecessários justamente por causa da valorização da comunicação. Ora, aqui, quando a comunicação vai mal, surgem as crises. E aí, existem crises que são comuns e crises que são mais raras. Então, a falta de escuta e de comunicação é a mais frequente. Mas também, por exemplo, a rotina e a perda da admiração mútua. Gente, é inevitável. Você não vai viver com uma pessoa a vida inteira idolatrando aquela pessoa. Não tem jeito. Então, é natural que você admire menos, você perca um pouco da sua admiração pelo seu cônjuge. Você vai ter que aprender a valorizar e admirar no seu cônjuge coisas mais corriqueiras. Por exemplo, a honestidade, o quanto ele é trabalhador, o quanto ele é esforçado, o quanto é brilhante no que faz. Você vai ter que aprender a admirar a partir de outros aspectos. Nunca deixe de admirar o seu cônjuge. Não deixe. Uma vez, eu fui pregar alguma coisa aí, num outro estado, e eu fui recepcionado por um casal. Era um casal muito interessante, porque a mulher era uma princesa, sabe, bem produzida, educada, fina, uma coisa ao concurso. O marido era um Shrek, um ogro. Mas assim, pense num casal bem ajustado. Raramente eu vi aquilo. Então, por exemplo, ela se diverte com ele. Ela ri das coisas que ele fala, ele gosta que ela ria. E tal, e não sei o quê. E ele é meio desengonçado, e ela acha aquilo engraçado. Aí ela fica meio derretida. E é um negócio que só Deus é que fez, né?
O livro dos Provérbios diz assim que tem algumas coisas que o autor não sabe como é que existe, não entende, né? Fala, o caminho da águia no céu, o caminho da serpente na penha, e o que é que faz um homem gostar de uma mulher? É um mistério, né? É realmente um mistério. Pois é. Então, o que eu gostei e achei delicioso naquele casal? É justamente a capacidade de não perder a admiração, mesmo tendo entrado na rotina da vida. É muito importante manter isso, de ambos os lados. E eu diria assim, a mulher, de um modo especial, precisa aprender a descobrir pontos de admiração no marido. Isso é mais necessário ainda para ela do que para o homem, por incrível que pareça. Interferências externas. É a sogra que fica se metendo na vida do casal, é a filhinha que gosta o tempo todo de ficar tricotando com a mamãe, é o papai que fica o tempo todo entrando lá na casa e tentando se meter em problema que não é chamado. É assim, existe uma coisa chamada idade adulta. Isso significa o quê? Adeus, papai. Tchau, mamãe. O que diz o livro do Gênesis? Jesus repite, está lá no segundo capítulo do Gênesis, e Jesus repete em Mateus 19. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então você tem que deixar. Entenda uma coisa, os sogros são péssimos conselheiros conjugais para os seus filhos, porque eles sempre vão tomar o lado dos filhos contra genro e nora. Não dá certo. Nunca funcionou na história da humanidade. Não é com você que vai funcionar. Sinto muito. Então, interferências externas só atrapalham. O que tem que ser resolvido dentro de casa é dentro de casa que se resolve. Além de outros problemas também que geram crises com problema financeiro, de saúde, etc. Nós já falamos um pouco da má interpretação, falamos um pouco desse estranhamento que vem pela comunicação, que gera distância, etc. Mas assim, como é que nós superamos isso? Em primeiro lugar, eu preciso fazer um esforço para entender o meu cônjuge. Eu tenho que entendê-lo. Entendê-lo significa saber por que ele está fazendo aquilo e enxergar o lado dele. Eu preciso ter essa delicadeza, essa empatia. Se você se fecha numa redoma e tudo que o seu cônjuge faz, você já organizou dentro de um conjunto de prateleiras mentais, não há possibilidade de aproximação, porque você já está distante mentalmente. Uma coisa é certa na vida: quanto mais perto você está da pessoa, mais baixo você fala. Isso também tem a ver com proximidade psicológica. Quando você está distante psicologicamente da pessoa, você grita. Parece que está lá não sei aonde. Então, veja, a aproximação demanda sensibilidade. É preciso sensibilidade. Algumas coisas que são importantes nesse percurso. Primeiro, perdoar. Veja, não há casamento sem perdão. Você tem que perdoar muitas vezes ao longo do casamento. É isso daí. O perdão é que vai tirando os tijolos do meio de vocês dois.
Tem que perdoar. Tem que perdoar, tem que desculpar e, às vezes, tem que pedir perdão mesmo quando você está certo, pelo bem do casamento. É preciso exercer o perdão ativamente e que seja um arrependimento sincero. É muito frequente que os casais guardem mágoas um do outro. E aquilo vai se juntando com uma sujeira debaixo do tapete. E eles nunca tragam aquilo à tona para resolver. É preciso resolver. E a solução é perdão. Segundo, recuperar a amizade conjugal. Antes de vocês serem cônjuges, vocês são amigos. Vocês são parceiros. Então, vocês têm que passar tempo juntos. Tem uma ninhada de filhos. Amém, glória a Deus. Mas vocês têm que passar de vez em quando tempo juntos. Né? Paga R$100 aí para uma sobrinha cuidar da galera e bater perna. Tem que ter esses momentos em que são só vocês dois. Né? Porque, veja, o que acontece com os casais? O marido trabalha numa coisa, a mulher trabalha numa outra, tem os filhos, vivem em função dos filhos. Aí os filhos ficam adultos, dão os pés na cara dos pais, o marido se aposenta, vai para dentro de casa, começa o inferno. Porque ela nunca aprendeu a viver com um homem dentro de casa. Então ela vai varrer a sala, está aquele homem lá. Vai para a cozinha, está aquele homem lá. Vai para o quarto, está aquele homem lá. Vai para o quintal, está aquele homem lá. Que desgraça, que eu não consigo. Parece que a casa ficou do tamanho de uma caixa de fósforo. Mas por quê? Porque não aprenderam a conviver juntos ao longo do casamento. É importante que seja assim. É necessário que seja assim. Depois, aprender a leveza do bom humor. Se vocês não tiverem bom humor e leveza, tudo fica muito pesado. Ou seja, existem pessoas que gostam de dramatizar, é um vício psicológico. Talvez associado com carências muito profundas e uma imaturidade gigante. Então a pessoa se sente assim, nossa, tudo é um drama, aconteceu uma coisinha, nossa, vira uma tempestade em copo d'água. Né? É preciso aprender a desdramatizar, minha gente, e a tratar as coisas com alegria. Vocês têm que brincar como marido e mulher. Jogar um com o outro no sentido lúdico mesmo da palavra. E não diminuir os gestos de afeto. Nunca responda a um gesto de afeto do seu cônjuge com rejeição. O cônjuge chega perto de você, dá um coice nele, um pontapé, que cai do... Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Chega para te dar um abraço. Não quero. Chega para te dar um beijo. Não, agora não faz isso. Aceita. É carinho. É afeto. Às vezes a mulher fala assim, mas você só me procura para isso. Mas às vezes não é isso. E também se for... Vocês são casados mesmo? Tem que ir para aí. É triste quando o pai tem que mandar o casal transar. Gente, é triste. Eu vivo mandando, viu? Vocês não sabem do que esse ouvido aqui escuta. Tem que ficar mandando. Vai lá, se oferece, se entrega, facilita, vai. Porque todo mundo ficou muito arisco, todo mundo ficou muito distante, etc. E já não tem mais coragem de... Não, né, gente? Vocês são casados para isso. Deixa que o celibato eu vivo. Vocês vivam um casamento. O celibato é para mim.
para vocês, pelo menos esse consolo vocês têm que ter. Então, é importante. Isso é muito, 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 muito importante, é fundamental e o casal precisa não perder a linguagem afetiva. E, claro, sempre voltar ao propósito inicial, aos desejos que vocês tinham, a como tudo começou. Buscar ajuda em Deus, buscar ajuda no sacerdote, sabe? Aí, por exemplo, tá um casamento está meio, sei lá, os dois estão bem em crise. Aí vão lá procurar o fulaninho que é divorciado, que está doido para que você se separe, que fica te incentivando a destruir o casamento, né? Que fica te incentivando. Não fale com essas pessoas. Não fale. Ainda mais dos seus problemas mais pessoais. Você tem que procurar um sacerdote. Por que o sacerdote é a pessoa adequada? Porque nunca um sacerdote vai trabalhar contra o teu casamento, caramba. O sacerdote sempre vai te ajudar a reconstruir, a perdoar, a que vocês se reencontrem. O sacerdote sempre vai fazer isso. Agora, o fulaninho lá que tem inveja porque você tem um mulherão e ele não tem, que você tem um maridão, ela não tem, e que já está no terceiro rolo, e que está cheio de não sei o quê. Você vai falar com essa pessoa? Ah, mas é meu parente. E daí? Parente tem inveja também. Às vezes mais do que quem é de fora. Você tem que falar com gente sábia, pedir conselho para gente sábio, porque matrimônio é um projeto de vida. Eu queria terminar apenas aludindo a um tema que me parece importante, que cada vez mais é frequente nos casamentos, que é o problema da neurodivergência. Você tem um ou dois cônjuges que têm transtornos mentais e que precisam trabalhar esses transtornos. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que descobriu, depois de 20 anos de casamento, 20 anos de sofrimento, que o marido é autista. Então, ela não entendia aquela dificuldade de interação, numa inteligência tão grande, numa capacidade. O marido era autista. Foi esperar. O homem, com quase 50 anos, foi ver. Quer dizer, o quanto de instrumentais ele poderia ter desenvolvido se tivesse procurado ajuda especializada. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Está muito frequente isso. Aí você fala com o seu cônjuge está lá. Você pensa que está acontecendo alguma coisa? Não. É só a hiperatividade no cérebro dele mesmo. Superdotação. Isso pode ser um problema no casamento. Você tem um cônjuge que pensa muito rápido, ele raciocina muito rápido e o outro não. E aí você tem que voltar para explicar e tudo mais. Pode ser problema. Outros transtornos mais sérios, como o transtorno bipolar do humor. Tem um cônjuge lá que é deprimido, daqui a pouco ele entra numa fase de euforia, aí ele fica deprimido de novo. Tem que tratar, tem que tomar estabilizador de humor, tem que passar com um psiquiatra. O cônjuge não está dormindo. Tem que passar no psiquiatra muitas vezes. Porque a vigilância noturna é o começo de muitos problemas psiquiátricos. A gente tem que prestar atenção nisso. Ou, por exemplo, cônjuges que... Bom, eu nem falo de transtorno de personalidade borderline, que é muito difícil, né? Uma vez eu vi um casamento de uma borderline com um autista. Aquilo era praticamente a porta do inferno, porque a borderline dramatiza para chamar a atenção para si, tem gatilhos tremendos e o autista não é capaz de entender, está no mundo dele, né? Então, tanto é que não deu certo.
Era muito disfuncional. Mas você pode ter alguém no casamento, gente, século XXI. Psiquiatra é médico, a gente precisa. Se tiver com ansiedade, se tiver com síndrome do pânico, ou com crises até mais sérias, mais severas, a gente tem que estar aberto para isso, né? Eu há pouco tempo atendi um homem muito bom, de igreja e tudo mais, mas cruel, insensível. E conversando com ele, eu falei assim, olha, eu tenho a impressão de que você tem psicopatia. Porque você não sente culpa, empatia, você não tem esses sentimentos. Então, você precisa passar no psiquiatra urgente, porque isso não tem cura, mas você pode, com terapia e com remédio, você pode, pelo menos, entender como funciona a sua mente para poder levar a sua família adiante sem causar uma desgraça familiar. É difícil, mas é possível. Então, nós temos que estar muito atentos. Existem doenças psicológicas que se desenvolvem apenas na idade madura. Por exemplo, transtorno bipolar do humor é um deles. A pessoa desenvolve aos 40 anos, às vezes. E, de repente, você tem uma mudança brusca de comportamento por parte do cônjuge. Aí você diz, como é que eu lido com isso? Você não tem instrumentais para lidar com isso? É assunto de psiquiatra. Um pouquinho tempo atrás, alguns meses atrás, um senhorzinho, muito bom, aqueles casamentos de igreja, sabe? O pessoal de Canção Nova que vai para acampamento, tal, que reza. Aquele casamento super beato. De repente a mulher virou um satanás dentro de casa. Era uma coisa inacreditável, implicando e não sei o quê. Do nada, mudou o comportamento dela. Aí vieram para mim pensando que é espiritual, né? E eu sou o rei de desmistificar todas essas coisas. Porque acho que a pior coisa é quando você trata uma psicopatologia como se fosse demônio. Você afasta a pessoa do caminho de solução. Resultado. Aí eu falei para ele, querido, isso aqui não é aqui, você tem que ir no psiquiatra. Mas ela não quer. Não, pior que a velha era tão atacada que ela conseguiu convencer o psiquiatra que ela estava certa e o marido estava errado. E a terapeuta dela também, ela também fazia terapia. Eu falei, mas vocês têm que falar com esse psiquiatra, bota a filha para falar, bota o marido para falar, etc, etc. Alguém tem que parar. Eles não conseguiam, nem acreditavam muito direito, até que já não tendo mais o que fazer, porque a situação ficou incontrolável, ninguém consegue segurar uma pessoa em surto, eles levaram para uma clínica psiquiátrica, ela foi medicada e está ótima. Voltou a ser quem ela era. Então, muitas vezes, o nosso problema vai se resolver no psiquiatra. Você está lá naquela depressão, naquele negócio, trancado. Faz uma consulta. Às vezes é importante, viu? É século XXI. A gente está lidando com muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação, é muita solicitação, é muito problema, a vida é muito rápida, é tudo muito acontecendo e às vezes a gente não tem estrutura para lidar com tudo isso. Então, pedir ajuda e ajuda especializada é bastante importante. Termino com uma pergunta. Como posso adaptar minha forma de amar para melhor atender às necessidades do meu cônjuge? Que adaptações eu preciso fazer para que o nosso amor possa crescer? Eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais compreensivo, eu preciso ter uma atitude mais acolhedora, menos cheia da razão, mais cheia de compreensão, misericórdia, enfim, cada um que responda por si
e que faça, digamos, aquilo que é necessário para que esse projeto de vida chamado casamento dê certo. Muito obrigado.